Boa tarde a você, Califa. Boa tarde também, amigo ouvinte. Boa tarde a todos acompanhando a programação dessa tarde de hoje. Como nós prometemos, nós divulgamos aí na nossa programação que hoje nós teremos uma entrevista com o prefeito Fernando Cabral para trazer uma explicação sobre o IPTU, a cobrança do IPTU, que tem gerado muitas polêmicas, muita gente questionando os valores, e a gente veio aqui até a residência dele novamente, porque ele não está podendo ainda caminhar, né? E nós viemos até aqui para gravar essa entrevista, onde ele vai prestar alguns esclarecimentos a respeito do IPTU. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, JB. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde, Califa, professor Dorvelino, Fernando, meu xará. Boa tarde a todos. É um prazer, JB, estar aqui mais uma vez para conversar com você e com os seus ouvintes. Então, prefeito, o que poderia ser explicado hoje a respeito do IPTU aí para o ouvinte que está questionando que veio um aumento abusivo, falaram até em aumento abusivo, por exemplo? Ô, JB, eu tenho ouvido, né, um zoom danado, muitos interesses envolvidos, muita complicação, mas, na verdade, o aumento do IPTU foi, do ano passado para esse ano, o reajuste, 13,96%, tal como está previsto na lei, que é uma lei que está em vigor desde 2003. Essa lei não foi mudada. A lei do IPTU em bom despacho, ela é basicamente a mesma lei que foi ainda aprovada na época do governo Geraldo Simão. E todos os anos tem o reajuste com base na inflação. Então, esse ano nós fizemos a mesma coisa. E eu quero lembrar aqui, em primeiro lugar, que o prefeito não faz a lei. O prefeito cumpre a lei. Se a lei é boa, se a lei é ruim, nós devemos discutir isso com os vereadores, porque eles são responsáveis por fazer as leis. Eu sou o responsável por cumprir a lei. Se eu não cumprir a lei, eu respondo, né, por improbidade administrativa, por não cumprir a lei. Mas no caso do IPTU tem algumas complicações de entendimento que eu acho que é relevante a gente conversar aqui hoje, para que o seu ouvinte, JB, o ouvinte da Rádio Difusora, saia bem esclarecido exatamente como é calculado o IPTU e quais são os outros fatores, que não o reajuste anual, que podem alterar o valor do IPTU. Com certeza. E como é que pode ser passado para o ouvinte amigo, então, essas alterações que foram feitas aí, esse índice que incidiu sobre o valor e essas alterações que aconteceram também na valoração do IPTU, alterando o valor. Alguns tiveram valores assim aumentados, mas em relação a várias informações como valorização do imóvel, né? JB, o IPTU, ele é calculado seguindo várias regras, né? Primeira regra, vamos imaginar que você tem uma residência, um imóvel residencial. Então, você tem um valor do lote, valor do terreno, né? Se você olhar lá no seu carnê, você vai encontrar o valor do terreno, é o que está lá mais em cima, né? Tem a área do terreno e o valor do terreno. Então, sobre o valor do terreno, é calculado o IPTU do terreno. Isso é dado por metro quadrado. Depois, você tem o valor da residência, quanto que vale a sua construção, o valor da sua construção. E sobre o valor da construção é aplicado uma correção, uma alíquota, uma taxa de 1%. Então, por exemplo, se o seu imóvel, se a sua construção, terreno mais a casa, vale, por exemplo, R$100, você vai pagar R$1 de IPTU. Essa é a regra geral. Bom, se sua casa, o ano passado, valia R$100, esse ano, com a aplicação da correção prevista na lei, ela vai para R$ 113,96. Essa é a correção do IPTU, o reajuste do IPTU, que é feito todo ano. O valor varia conforme a inflação, conforme outros dados, mas todo ano é feita essa correção, sempre foi feita assim. Se você pegar o carnê do seu IPTU 2015, 2014, 2013, 2010, 2008, 2007, 2006, sempre foi feito assim. Todo ano tem um reajuste. Agora, existem outros fatores que podem alterar o valor do IPTU de um ano para o outro e que não são reajuste? Existem sim, existem vários fatores e nós vamos falar sobre eles aqui hoje, JB. Tá certo, vamos falar sobre eles então, que existem imóveis aí porque praticamente dobrou o valor em relação ao ano passado. É isso que você está falando, então, houve uma alteração no valor do imóvel. Exato, ou no valor do imóvel ou na alíquota. Vamos considerar aqui cada um dos casos. Por exemplo, a pessoa tinha um imóvel simples e reformou aquele imóvel, colocou laje, colocou gesso, colocou granito, ampliou a área, etc.
Quando ele pediu o alvará para fazer isso na prefeitura, o pessoal do cadastro lançou essas melhorias lá no IPTU, no cadastro do IPTU. Então, automaticamente, no ano seguinte, esse imóvel vai valer mais e, portanto, vai pagar mais IPTU, porque o IPTU é calculado sobre o valor do imóvel. Se ele vale mais, paga mais. Se ele vale menos, paga menos. Vamos pegar um outro caso. O imóvel pegou fogo, piorou muito, estragou, etc. A pessoa não recuperou todo o imóvel. Quando a prefeitura toma conhecimento, geralmente a pessoa vai lá para tirar um alvará, qualquer coisa, o valor do IPTU diminui. Então, essa é uma alteração que não é o reajuste anual, não é o reajuste que a lei manda fazer anualmente. É uma alteração do valor do imóvel. Um outro caso aqui que eu já mencionei para você, digamos que sua casa seria numa esquina, mas só tem uma rua aberta. Aí um dia a prefeitura vai lá e abre a outra rua. A sua casa agora ficou verdadeiramente na esquina. Portanto, o valor do seu imóvel subiu, o valor do seu IPTU vai subir também. De novo, isso não tem nada a ver com o reajuste anual de IPTU. É bom ficar claro. Um outro caso, JB, aconteceu muito em Bom Despacho. A pessoa compra um lote. Um lote, muita gente compra lote para valorizar, outras pessoas compram lote para construir. E o que diz a lei de Bom Despacho, que é mais ou menos igual às leis em todas as cidades do Brasil? O lote, quando ele é registrado, um loteamento novo, tem vários em Bom Despacho. Desde que eu estou no governo, mais de 20 loteamentos já foram registrados. Quando o lote é registrado, o IPTU dele é de 2% do valor. Primeiro ano, 2%. Segundo ano, 2%. No terceiro ano, passa para 3%. Então, vamos dizer que o IPTU, um lote valesse R$100. Eu estou falando R$100 aí, tenho certeza que o seu ouvinte me entende. Quando eu falo R$100, ele entende que é só de exemplo. O valor de lote é muito mais do que isso, o valor de casa é muito mais do que isso. Então, registrou um lote lá por R$100 na prefeitura. Primeiro ano, pagou IPTU R$2, 2%. No segundo ano, pagou de novo R$2, 2%. No terceiro ano, vai para 3%. Tá certo? Está na lei, né? Isso está na lei, é o que a lei manda fazer. Automaticamente vai para 3%. Se a pessoa não construir no imóvel, no quarto ano, vai para 4%. Isso, veja só, independente de qualquer reajuste anual. E no quinto ano, se a pessoa ainda não tiver construído sua casa, vai para 5%. Isso aumenta o valor do IPTU, mas não é o reajuste do IPTU. Isso é como, vou comparar aqui duas coisas, JB. Imagina que você recebe um salário lá de R$10.000, que eu sei que você tem um salário, né, maior do que todo mundo em Bom Despacho, né? R$10.000 de salário, aquela beleza, né, JB? Quem dera, hein? Quem dera, hein? Pois bem, você recebe R$10.000 de salário. Aí você recebe o seu PIS/PASEP, o seu PIS, você recebe a sua bonificação de PIS, tá certo? Naquele mês. Ora, JB, o seu salário ainda é R$10.000. O PIS, a bonificação do PIS, o abono do PIS, é um dinheiro que não é o seu salário, concorda comigo? Então, naquele mês, sua renda pode ter ido para R$11.000, era 10, foi para 11.000, porque agora você recebeu o seu salário mais R$1.000 de PIS, não significa que o PIS se soma ao seu salário, tá certo? A mesma coisa o IPTU. Se houve uma mudança de alíquota, isso não pode ser confundido com o valor do IPTU, o aumento do IPTU. Então, eu garanto para todo cidadão, todo, sem exceção, vai pegar o valor do lote, o valor do terreno, está lá no seu carnê do IPTU, valor do terreno, valor do metro quadrado do terreno, multiplica por 1,1396 e vai encontrar o valor atual do terreno. Pega o valor da casa, do imóvel, multiplica por 1,1396, vai encontrar o valor atual do seu imóvel, da sua casa. Isso vale para todos os imóveis de Bom Despacho. Agora, a próxima fase é calcular as alterações, se tiver havido. Se não houve nenhuma alteração, o IPTU, se você calcular o IPTU, vai dar também, pegar o do ano passado, multiplicar por 1,1396, você vai encontrar o valor desse ano. Ponto final. Não tem como enrolar isso aí. Agora, se tiver
havido mudança de alíquota, ou seja, o seu lote, por exemplo, passou de 2 para 3, 3 para 4 ou 4 para 5. Claro que vai ter um valor diferente, mas não é por causa do reajuste do IPTU. É por causa da mudança de alíquota que sempre existiu. Quero frisar isso aqui. Isso não foi o governo Fernando Cabral que fez, não. Sempre existiu em bom despacho, sempre foi feito assim. Recomendo que você pegue os seus carnês de IPTU dos anos passados e confira. O reajuste anual sempre existiu e essa mudança de alíquota para lote sempre existiu. Vamos pegar um outro caso aqui, JB, que o IPTU dobra. Ele dobra de valor. E não é por causa do reajuste. Por exemplo, você tem lá uma casa, você mora nela, tá? Aí você resolve transformar a sua casa numa padaria. Você vai na prefeitura e diz, olha, eu vou começar a operar uma empresa, uma padaria, na minha casa. Aquele imóvel seu, automaticamente, ele era residencial, agora ele passou a ser comercial, porque ele vai funcionar como comércio. Então, se você pagava 100 de IPTU, no ano seguinte você vai pagar 200. Dobrou. Não é porque o valor do IPTU dobrou, é porque a alíquota dobrou. Eu acho que é importante, JB, às vezes é difícil entender isso, mas é importante entender o que está acontecendo. Porque senão, aparecem os aproveitadores. Por exemplo, os donos de imobiliária. Eles têm lá 500 lotes para vender. Não conseguir vender, até porque o país está em crise, tá certo? O que eles querem? Querem que a prefeitura abra mão do IPTU deles. O que a prefeitura não vai fazer, eu não vou fazer. As imobiliárias têm que pagar o IPTU como todo mundo tem que pagar. Então, eles pegam, as pessoas vão lá no Facebook e falam, é um absurdo, dobrou o IPTU, aumentou não sei o que, o prefeito está mentindo, não sei o que e tal. Primeiro, o prefeito não mente. Tudo que o prefeito está falando é só conferir na lei. A lei é o Código Tributário Municipal. Absolutamente, o reajuste de IPTU foi de 13,96%, tal como manda a lei. E o prefeito é o primeiro a ter que cumprir a lei. Aliás, JB, eu acho que é hora do cidadão brasileiro, que está vendo cheio de político corrupto em Brasília, cheio de político corrupto em Belo Horizonte, combater a corrupção na sua casa, na sua rua, na sua porta, na prefeitura. Não aceitar uma pessoa vir dizer que não vai pagar IPTU, porque isso é corrupção, isso é crime, isso é safadeza, isso é sem vergonhice. Nós temos que pagar os impostos. Eu pago todos os meus impostos, pago todos, e faço questão de pagar, porque é o imposto que melhora a cidade. O que nós temos que combater é o desvio. Eu acho um absurdo um dono de uma imobiliária ir lá no Facebook, porque o lote dele, que ele pagava 2%, agora está pagando 3%, ou pagava 3%, agora está pagando 4%, dizer para a população que o aumento do IPTU foi de tantos por cento, foi 200%, foi 300%. Ele está mentindo. E é fácil de pegar. Vá no seu carnê, faça o que eu estou dizendo. Multiplica o valor do metro quadrado do seu terreno por 1,1396 e você vai encontrar o valor atual. Multiplica o valor do metro quadrado da sua casa por 1,1396 e você vai encontrar o valor correto, comprovando o que o prefeito está dizendo, tirando pequenas diferenças aí de arredondamento, às vezes dá 13,95, 13,95,5, alguma coisa assim. São pequenas diferenças de cálculo que são normais, né, são comuns. Então, se você tem um carnê e o seu imposto subiu muito mais do que isso, subiu aparentemente 70%, 50%, procura o motivo. Procura o motivo. A prefeitura pode ter errado? Pode ter errado. Se tiver errado, vai consertar. É difícil de acontecer, porque o pessoal lá é muito bom, muito treinado. Mas pode acontecer sim, qualquer ser humano pode errar. Se o seu imposto subiu mais do que 13,96%, olhe o seu carnê. Se você não encontrar justificativa, procure a prefeitura. Mas vou dar aqui algumas explicações. Por exemplo, o seu loteamento, você tinha um lote. No seu loteamento não tinha limpeza pública, nem tinha poste de iluminação pública e você entrou no terceiro ano. O seu IPTU vai subir? Vai subir. Vai subir acima de 13,96%? Vai subir acima de 13,96%. Porque agora vai ser cobrada a taxa de contribuição de iluminação pública, que não era cobrada antes, vai ser cobrada a taxa de lixo, que não era cobrada antes, porque agora o caminhão vai passar, antes ele não passava, e finalmente a sua alíquota vai passar de 2% para 3%. Então é claro que o seu carnê de IPTU desse ano
vai estar muito acima de 13,96. Mas não é o IPTU que subiu 13,96. É a taxa de iluminação, contribuição de iluminação pública, a taxa de limpeza e a mudança de alíquota. Eu acho que isso aí ficou bem claro, né, JB? Ficou claro, mas essa questão da Selic também foi questionada, a legalidade dela. Gostaria de falar sobre essa questão? Ô, JB, primeiro, é claro que nós podemos discutir qualquer reajuste, né? A lei atualmente prevê a Selic e a mim compete aplicar a Selic como está na lei. Mas o cidadão tem direito de criticar qualquer índice adotado. Pode ser IPCA, pode ser INPC, IGPI, IGPDM. O Brasil tem índices para todos os gostos, né? E alguns, de vez em quando, eles defasam, quer dizer, um fica muito diferente do outro. Às vezes eles ficam juntos, ficam muito próximos uns dos outros, e às vezes eles se separam muito. E já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Então, toda vez que a gente escolhe um índice e ele defasa, ou seja, ele fica diferente dos outros, é claro que as pessoas reclamam. Então, há poucos anos atrás, quando a Selic foi instituída, na lei que os vereadores votaram, a Selic estava muito próximo do IPCA e do INPC, em torno de 6,5%, 7% ao ano. Certo? Então, ninguém nem notou, ninguém nem reclamou, né? Agora, esse ano ficou muito diferente. Como a inflação caiu muito rapidamente em 2016 e a Selic, ao contrário, ficou muito alta, deu uma defasagem muito grande. E aí todo mundo notou que a Selic pode não ser um bom índice de reajuste do IPTU, tá certo? Mas o fato é que é o que a lei prevê e nós temos que cumprir o que está na lei. E ao mesmo tempo, JB, eu já mandei para a Câmara, semana passada, mandei para a Câmara para acabar com essa celeuma de uma vez por todas, para deixar a lei bem clara, propondo que os vereadores aprovem uma lei em que o reajuste seja baseado no INPC, certo? Então eu entendo que isso não é mais problema, da agora para frente não é mais problema, porque está na Câmara, é só os vereadores votarem. E eu até acredito que eles vão votar, porque eu já conversei com vários e todos acharam que é uma boa ideia e vão aprovar. Aprovando, para frente o problema está resolvido. Agora, para trás, como é que eu estou resolvendo o problema, JB? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. A lei permite, e o prefeito só pode fazer ou o que a lei manda ou o que a lei permite. O prefeito não pode inventar regra. Isso é bom ficar bem claro, porque as pessoas acham que tudo é o prefeito que faz. Não, o prefeito cumpre leis. O prefeito só pode cumprir lei, não pode fazer nada que a lei não permite ou não mande. Então, a lei de bom despacho permite que o prefeito conceda um desconto para quem paga à vista. Certo? Então, esse ano, eu dei um desconto de 6,45% para quem pagar à vista. 6,45%. De modo que toda a diferença que estava na Selic, diferença maior na Selic com relação ao INPC e IPCA, foi afastada por causa do desconto, tá certo? Então, se você pegar em condições normais aí, quem não teve aumento de alíquota, essas coisas, se você pegar o seu imposto do ano passado e calcular o desse ano com desconto, você vai ver que o aumento foi só em torno de 6%, 6,5%. Bem dentro da inflação e bem dentro do que o salário mínimo aumentou. E aqui, JB, eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento. Se uma pessoa me perguntou, mas por que reajuste não é aumento? Não, reajuste não é considerado aumento. Aumento é quando você ganha acima da inflação. Quando você ganha até a inflação, não é aumento, é reajuste, tá certo? Então, por exemplo, a inflação foi de 10%, digamos, um ano foi de 10%. E em janeiro o seu aumento de salário é de 10%. Isso não é considerado aumento, é considerado apenas reajuste, ou seja, ele apenas repõe aquilo que você perdeu, porque a inflação vai comendo o seu salário. O que quer dizer isso? Se você, com o seu salário, comprava, por exemplo, um carrinho cheio até a boca no supermercado, no final do ano, com aquela inflação, você já não compra um carrinho cheio mais até a boca. Ele já vem 3/4. Significa que o trabalhador perdeu o dinheiro. Em janeiro vem o reajuste e você vai no supermercado, você compra de novo um carrinho cheio, tá certo? Então, esse aumento que apenas repõe a inflação não é chamado aumento, não é considerado aumento, porque não há ganho, apenas reposição. O IPTU é a mesma coisa. Aumento é aumento e reposição é reposição. Da mesma forma o salário. Todo mundo que está empregado recebe um reajuste em janeiro. Esse ano, inclusive, os servidores públicos municipais receberam o reajuste em janeiro.
Da mesma forma, o IPTU é reajustado. É isso que chama reajuste, é diferente de aumento. Então, quando ele vem acima da inflação, é aumento. Quando ele vem até igual à inflação, é reposição. Eu acho que isso aí também ajuda a esclarecer um pouco da confusão que está circulando por aí, né? Agora, JB, tem um plano sobre o qual eu quero falar. Você me deixa falar? À vontade. O que é o negócio? É um plano muito bom, estou anunciando aqui, JB, na Rádio Difusora, pela primeira vez para o seu ouvinte na Rádio Difusora, certo? Nós temos um problema seríssimo em Bom Despacho, que são as filas de cirurgia, JB. Nós temos hoje aproximadamente 700 pessoas aguardando cirurgia. Algumas aguardando há muito tempo, outras aguardando há pouco tempo. E isso está ficando cada vez mais difícil, porque o governo de Minas não está bancando as cirurgias, tem muito hospital que está fechando, não está atendendo, então essa fila está ficando muito complicada. E nós estamos com um plano para acabar com essa fila esse ano, zerar, acabar, para que ninguém, nenhum paciente, ninguém que precisa de cirurgia, continue sofrendo nessa angústia, esperando, sem saber quando vai acabar. Então nós fizemos um programa. Vou lançar hoje esse programa, vai ser lançado oficialmente hoje, no Diário Oficial do município, mas eu estou anunciando aqui para você, furo absoluto, primeiríssima mão, o ouvinte da Rádio Difusora é o primeiro a ouvir isso. Estamos lançando um programa, a Secretaria de Saúde, a secretária Neide, chamado Cirurgia Sem Fila, ou Bom Despacho Sem Fila, fila zero, tá certo? Nós vamos acabar com todas as filas. Para isso nós estamos precisando de aproximadamente R$1.500.000 para contratar médicos onde for, para vir aqui em Bom Despacho, fazer cirurgia, e se não puderem vir, ou se não puder ser feito aqui, porque precisa de um CTI, alguma coisa assim, nós vamos mandar os pacientes para fora. Então já olhamos oftalmologia, já olhamos otorrinolaringologia, já olhamos todas as áreas que têm pendência, né? E estamos contratando os médicos, já negociamos com vários, vamos negociar com todos e vamos fazer esse programa. De toda semana vamos fazer tantas cirurgias até acabar com todas. Então esse é um programa maravilhoso, um programa fantástico, e para fazer isso nós precisamos, como eu disse, de dinheiro. Para começar o programa nós precisamos de 1 milhão, para terminar nós precisamos de 1,5 milhão. Então nós juntamos, trabalhamos muito, já conversei com alguns vereadores, Secretaria de Saúde, servidores da Secretaria de Saúde, para a gente fazer uma união de força. Do IPTU, eu quero separar esse 1,5 milhão do IPTU. O IPTU esse ano nós estamos esperando mais ou menos 6,5 milhões, 7 milhões de arrecadação com o IPTU. Separar 1,5 milhão só para fazer cirurgia. Só para fazer cirurgia. Acabar com a fila, acabar com o sofrimento, acabar com a angústia das famílias, dos pacientes que estão esperando cirurgia. É um programa muito bom. Acho que é a primeira cidade no Brasil que vai poder, daqui a 6 meses, 1 ano no máximo, dizer que não tem fila para cirurgia. Ele envolve, né, todos os trabalhadores da saúde, as unidades básicas de saúde, a Santa Casa, envolve os médicos de Bom Despacho. É um programa grandioso. Mas, para isso, eu preciso de arrecadar o IPTU. A prefeitura, né, precisa receber o IPTU. Então, JB, o que é a minha proposta? Eu vou aumentar o desconto, porque a lei me permite. A lei permite o prefeito dar desconto para quem paga à vista. Para quem paga à vista, tá certo? A lei não permite dar desconto para quem não paga à vista. Então, eu estou para publicar um decreto aumentando o desconto que está no carnê de R$ 6,45 para aproximadamente R$ 13,96. Ou seja, para quem pagar à vista, não haverá aumento de IPTU, a reajuste de IPTU do ano passado para esse ano. Zero. Zero de reajuste, certo? Veja só, não estou falando aqui das alíquotas. Mudou a alíquota, mudou a alíquota. O imóvel modificou, modificou. Estou falando do reajuste anual, aquele que o prefeito comanda, tá certo? Aquele que o prefeito pode dar desconto. Então, JB, estou aproveitando aqui a Rádio Difusora para te dar essa notícia. Acho até que você devia botar isso no jornalismo, porque é uma notícia muito boa, né? Esse programa para acabar com a fila de cirurgia. E pedir a colaboração de todo cidadão. Pague seu IPTU à vista, sem nenhum reajuste. Zero de reajuste. De novo, se você converter o seu imóvel de residencial para comercial, se o seu lote completou 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ter aumento de alíquota. Isso não é reajuste. Eu estou falando do reajuste de R$ 13,96 que a lei tinha dado. Eu vou compensar fazendo o desconto que a lei me permite dar, certo? Zero. Todo mundo vai ter pagar à vista, vai ter zero.
e vai ter uma satisfação, JB, muito grande, de ir para casa sabendo que ajudou a acabar, fazer 700 cirurgias, mais de 700 cirurgias em Monte Despacho. Não é uma felicidade muito grande poder ajudar o próximo dessa forma? Pagando à vista, levando vantagem, porque não vai pagar o reajuste e ainda vai ajudar tanta gente a se livrar de problemas. Mas a partir de hoje, já está valendo já, então, quem quiser pagar agora já vai ter esse desconto? Ô JB, eu vou baixar o decreto hoje ou amanhã, sai o decreto, tá certo? A partir daí já estará valendo. Mas eu quero deixar claro, foi importante você perguntar, quem já pagou, por exemplo? Muita gente gosta de pagar o IPTU, JB. Na primeira semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, a pessoa recebe o carnê em casa, vai lá na prefeitura e paga. Aliás, tem gente que nem recebe, já vai na prefeitura e já pede para pagar, tá certo? Quero até aproveitar e mandar um abraço para esse tipo de cidadão, que é um cidadão consciente, é um cidadão responsável, sabe da importância do imposto para o desenvolvimento da cidade. Então, se alguém já pagou, ele vai ter um crédito. Tá certo? Então, nós vamos devolver esse dinheiro para ele na forma de crédito IPTU. O ano que vem ele já vai vir abatido na conta dele esse valor, tá certo? Quem não pagou ainda, tem dois caminhos. Vai poder pagar e ficar com crédito para o ano que vem, se quiser. Aí não tem nenhuma complicação. Ou, se preferir, nós vamos mandar para os bancos uma tabela para os bancos fazerem um desconto adicional no valor que está lá. Tá certo? Lembrando que esse desconto é sobre o IPTU. Ele não se aplica sobre outros valores que são cobrados no carnê do IPTU. Ele não se aplica na taxa de limpeza e na contribuição de iluminação pública. Nós estamos falando aqui só de IPTU, tá certo? Esses outros elementos aí não sofrem desconto. Então, gente, reforçando aqui e repetindo. Quem já pagou, não precisa se preocupar. Com o novo desconto, quem já pagou vai ter o crédito. Quem vai pagar ainda, pode ir no banco pagar e vai receber o crédito o ano que vem no IPTU sem nenhum problema. E quem quiser o desconto agora, nós vamos mandar para o banco uma tabela para ele atualizar o valor para que seja feito o desconto na hora. Esse sistema é mais complicado, eu prefiro que as pessoas pagassem e recebessem o crédito o ano que vem. E lembre-se, isso vai trazer um grande benefício para você, que vai pagar alguma coisa em torno de 13% ao menos no seu IPTU, vai trazer um grande benefício para o paciente, o cidadão bonispacense que está numa fila de cirurgia. Então, JB, isso é aquilo que a gente chama de juntar a fome com a vontade de comer, né? Nós fazemos uma caridade, você paga o IPTU à vista, faz uma caridade, você ajuda o próximo, você livra as pessoas do sofrimento que elas estão passando, você livra de Buenos Aires dessa grande dificuldade, que são as filas de cirurgia, é benefício para todos. Então, acho que é uma grande ideia, né? E com relação ao reajuste pela Selic, que é um debate, não é ilegal, não tem ninguém no mundo dizendo que é ilegal, não existe nenhuma decisão de tribunal. Quem está falando isso, eu pelo menos já procurei todos os tribunais, nunca vi um tribunal dizendo que isso é ilegal. Esse assunto, que eu saiba, nunca foi julgado, tá certo? E como ele não foi julgado, e como está na lei, eu tenho que cumprir a lei. Mas esse problema está definitivamente resolvido com a aprovação dos vereadores do projeto de lei que eu mandei, transformando, né, o reajuste no INPC. Então, se esse era o problema, ele vai desaparecer automaticamente. Só depende dos vereadores aprovar essa lei. E como essa Câmara que está aí é muito trabalhadora, tem excelentes vereadores, e a maioria está lá para resolver problema e não para criar problema, eu tenho convencimento de que a semana que vem mesmo, na segunda-feira, eles já votam essa lei e já resolvem esse problema para sempre. Ok, então quem quiser, então pode esperar, quem quiser esperar essa resolução, então, vai que tem pressa de arrecadar, mas caso alguém queira esperar essa decisão, pode esperar a adesão da Câmara, essa mudança aí, né? Esse desconto, JB, não depende da Câmara, não. Eu vou fazer por decreto, tá? A mudança de Selic para INPC depende da Câmara. Isso depende da Câmara. Essa lei tem que ser votada por vereador. O prefeito não pode fazer. Pode mandar para lá, pedir como eu fiz. Mandei o projeto de lei, agora compete ao vereador aprovar. Eles aprovando, resolveu o problema. Já o desconto, não, porque a lei fala que o prefeito poderá dar o desconto para quem paga à vista, tá certo? Então, também não tem problema, eu vou baixar por decreto, sem nenhuma dificuldade. Agora, quanto ao pagamento, o primeiro vencimento é em março, é em 10 de março, tá certo? Então, antes disso, já será o decreto, não vai ter problema nenhum, não, tá? O que eu estou mais interessado em esclarecer é para quem já possa ter pago. Quem já pagou, né, não tem problema, pode ficar tranquilo que o crédito seu está garantido.
Então, isso é importante. Ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai ficar no prejuízo, tá certo? Todo mundo vai ajudar o paciente que quer ser operado e, ao mesmo tempo, vai se beneficiar desse desconto, que é para isso que ele existe. Desconto também vai para a casa lotérica também? Quem quiser pagar na casa lotérica? Mesma coisa, todo lugar que puder pagar o carnê, vai poder pagar com desconto, com certeza. Tá? Nós vamos mandar a instrução para todos os bancos, para a Caixa Lotérica, como fazer. Ok, prefeito, muito obrigado então, boa tarde. Ô, JB, eu sei que esse assunto de IPTU é um assunto complicado, né? Ninguém gosta de pagar imposto para começar, né? A gente paga porque imposto é obrigatório pagar e é bom para o país pagar, é bom para a cidade a gente pagar. É nosso dever pagar, gostando ou não, é nosso dever pagar. Mas em Bom Despacho os impostos são muito bem usados, né? Todo mundo sabe, já fizemos estrada do Pica-Pau com dinheiro do IPTU, já estamos fazendo a Maria Guerra com dinheiro do IPTU, já reformamos as escolas com dinheiro do IPTU e agora vamos fazer essa obra extremamente importante, extremamente significativa, de acabar com a fila de cirurgia em Bom Despacho com o IPTU. Então eu sei, o ano passado, JB, 92% da população pagou IPTU. Então os bons despachenses têm sido sério, têm sido responsável com o IPTU. É só uma meia dúzia que vai no Facebook fazer barulho, tá certo? Está defendendo interesse próprio. Geralmente é dono de imobiliária, alguma coisa assim, né? A gente tem que conviver com isso, é democracia, cada um vai lá fala, mesmo que não seja verdade, e vai ficando por isso mesmo. O importante são aqueles 92% que o ano passado pagaram o IPTU, ajudaram o desenvolvimento de Bom Despacho, e esse ano, tenho certeza, vão pagar à vista, vão gozar desse desconto significativo e vão ajudar a resolver esse grande problema. É por isso, JB, que eu, com muita alegria, quero mandar um grande abraço para todos os bons despachenses que pagam o IPTU em dia, para todo bom despachense que vai pagar em dia e vai ficar no benefício e vai ajudar tanta gente. Quero então dar um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Difusora, Califa, professor Dorvelino, meu xará Fernando, você, JB, que todo mundo fique com Deus, leve a vida em paz e vamos trabalhar, porque o trabalho é que constrói.